Podem sentar-se, amados. Depois de termos tido algum tempo de pé, podem agora sentar e desfrutar do ensino da Palavra de Deus. É sempre bom, e agradeço ao Senhor pela vida do Luís, que com coragem, enfrentando aí um pouco o receio, esteve aqui a dirigir a música. É também uma forma de ilustrar como o corpo funciona. Tá bem, eu estou a cargo da pregação da Palavra de Deus esta manhã, mas queria dar o privilégio ao Luís de poder dirigir, e ele estará a dirigir também o próximo cântico. Tá bem? A primeira vez dele, devemos dar graças ao Senhor por estar a levantar servos que o podem servir também nesta área. Bom, depois de um pequeno encorajamento para o Luís, para o cântico a seguir, vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 7. Eu não sei se lá atrás ficou preparado, mas eu tinha enviado um PowerPoint, uma pequena apresentação. Se não está, por favor, só que possam prepará-la, tá bom? Vai ser um auxílio também para as crianças, que hoje também vão ter a sua folha de apoio ao culto. Então vocês estejam com atenção, tá bem? Que para poderem completar então a vossa folha, a vossa tarefa durante a pregação. E no final, vocês podem entregar as folhas a mim, tá bom? E seguir as instruções, entregar-me a folha. Eu lamento que eu não tenho o prémio hoje, tá bem? Mas eu prometo trazer na próxima semana. Eu vim de Inglaterra, tinha muitos doces lá, tá bem? Então, eu vou dar-vos o vosso presente, o vosso docinho, na próxima semana para aqueles que completarem, tá bem, corretamente então a vossa folha. Tá bom? Aos pais, ajudem então também os vossos filhos a prestarem atenção e cumprirem este desafio de, terminar a folha de apoio ao culto. Então, esta manhã, em Gênesis 7, versículos 17 a 24, obrigado. Vamos estar a continuar a exposição em Gênesis. Há algumas semanas que já não o fazíamos. A última vez aconteceu com o irmão Daniel Cadete, dos versículos 1 a 16 de Gênesis 7. Então hoje vamos continuar a narrativa do livro de Gênesis, escrito por Moisés, e continuar então a falar sobre o dilúvio. O dilúvio. Todos os anos, especialmente no mês de abril, é um mês que em Lisboa nos afeta particularmente. Alguns de vocês conhecem o ditado, e quando eu dizer, vocês vão poder completar: abril, águas, mil. Exatamente. Uau, bastante pessoas conhecem o ditado, exatamente. Então é algo que nos assola, na verdade, a nossa cidade, ao centro de Lisboa, especialmente e arredores, são as chuvas. E todos os anos, apesar da Câmara Municipal até já estar a consertar este problema, todos os anos nós vemos nas notícias cheias no centro de Lisboa, ou até fora, até aqui em Odivelas, ou em Santo António, acontece, onde eu moro, cheias todos os anos. Eu lembro-me, e falando de cheias, lembro-me de uma vez, de um dia onde choveu muito durante a noite. Na verdade, foram 2 dias seguidos onde choveu muito. E eu estava no secundário, e eu tinha que ir para a escola. Era a minha responsabilidade ir para a escola de manhã. Preparei-me, ia apanhar o autocarro de manhã. E eis que eu chego para apanhar o autocarro. E dizem: não há autocarros que vão para Loures, onde eu estudava. Não há autocarros que vão para lá. Porquê? Porque a estrada que dá acesso, que leva de Santo António até Loures, onde o autocarro passa, está completamente inundada. Eu
estranho, ok, nunca tinha chovido tanto assim. Mas eu ainda assim eu tenho de ir para a escola. Okay? Eu era um aluno dedicado, eu ia às aulas, raramente faltava. A minha mãe dá testemunho disso, está bem? Podem perguntar no final. Okay? Mas eu, na minha mente, eu só pensava, eu tenho que chegar à escola, eu tenho que ir para as aulas, eu tenho um horário para cumprir. E continuava a chover, e, na verdade, eu decidi ir por outro caminho e fui a pé. Okay? Aluno dedicado como eu era, cheguei ao portão da escola e deparei-me com a escola ali toda inundada. Ao qual a responsável me disse, menino, hoje não vai haver aulas de manhã. Ok. Andei meia hora para chegar à escola e agora tenho que subir até Santo António dos Cavaleiros outra vez. Menino, não vai haver aulas, só vai haver aulas de tarde. Tá? Não se preocupe, eu não faltei, eu fui para casa, eu não fui à escola nesse dia, mas também não faltei, porque não houve aulas. Okay? Então é um testemunho daquilo que foi, para mim, uma experiência com umas cheias, ao qual causou constrangimento. Nada comparado com aquilo que nós vamos ver hoje, pelo relato de Gênesis. Vamos ver o dilúvio, vamos ver detalhes e o desenvolvimento daquilo que foi o dilúvio, a execução do juízo divino. Este é o título da mensagem hoje de manhã. O dilúvio, a execução do juízo divino. Vamos então ler a palavra de Deus, Gênesis 7, versículos 17 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava, ou navegava, ou flutuava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Oremos ao Senhor. Senhor, pedimos a Tua bênção especial para o tempo que estamos diante da Tua palavra. Edifica, santifica o Teu povo. Salva aqueles que estão longe de Ti, por meio da pregação, da exposição fiel da Tua palavra. Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Então, este texto que acabamos de ler descreve aquilo que aconteceu no dilúvio. Mas importa nós lembrarmos e puxarmos um bocadinho a cassete atrás e lembrarmos o porquê de Deus ter determinado um dilúvio. Uma inundação. O que é isso que significa? Uma inundação sobre a terra. Então vamos lembrar isso. Vamos ao capítulo 6. Vamos voltar um bocadinho atrás, todos juntos, para lembrarmos-nos do contexto. Já que não estamos a expor Gênesis semana após semana, vamos fazer um lembrete daquilo que está no contexto, então, do dilúvio. Gênesis 6, 11 e 12 diz o seguinte, e este é o pano de fundo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isto era aquilo que estava a acontecer e foi o motivo pelo qual Deus então enviou o dilúvio. Porquê? Porque a terra estava corrompida, manchada pelo pecado
e cheia de violência. E o Deus que tudo vê, ele viu isto e no versículo 13 ele executa um juízo, ele dá uma profecia de um juízo que iria acontecer. No versículo 13, então, diz o versículo, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Toda a terra estava manchada pela perversão. Estavam mortos nos seus delitos e pecados. Estou a fazer uso da linguagem do Novo Testamento de Romanos. Era assim o cenário em Gênesis. O capítulo 6 fala de que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou seja, aqueles que eram os descendentes de Abel, tiveram relações sexuais com aqueles que eram os descendentes que tinham sido malditos, os descendentes de Caim. Não é? E com isto, é este o cenário de perversão que nós temos como contexto e pelo qual Deus disse que iria enviar um dilúvio. Okay? Nos versículos 14 e 15, ele então diz a Noé para construir uma arca e dá as instruções precisas, com materiais, medidas, para os quais ele deveria construir a arca. No versículo 17, então nós vemos, sim, também, Deus a salientar o anúncio do dilúvio e a dizer e a explicar a Noé, o homem piedoso, o único homem piedoso que era achado naquela terra, explicou o porquê de ele ter que construir a arca. Diz o versículo 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá ou morrerá. E foi isto que Deus disse como motivo para Noé construir então a arca, anunciando então o dilúvio. Agora, voltando para Gênesis 7, versículo 17 a 24, que é a passagem que estamos a estudar esta manhã, ela é escrita, como vocês sabem, Gênesis e os restantes 4 livros, o Pentateuco, que prefazem o Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. E Moisés, na sua escrita, quer dar ao povo de Israel, que são os destinatários, na verdade, de Gênesis, e quer dar não só com Gênesis, mas todo o Pentateuco, ele aqui, nos versículos 17 a 24, ele quer dar aos destinatários uma lupa, quer dar mais detalhes sobre aquilo que aconteceu no dilúvio. Na última exposição, o irmão Daniel falou, sim, sobre alguns detalhes no dilúvio. Podem encontrá-los nos versículos 1 a 16. Mas Moisés, na sua escrita artística, criativa e inspirado por Deus, ele quer dar-nos mais detalhes sobre o dilúvio. E é isto que nós vamos ver, então, nestes versículos. Ao mesmo tempo que ele quer dar destaque aos detalhes do dilúvio, ligando isto com os versículos anteriores, 1 a 16, o que Moisés está a fazer é um contraste entre aquilo que foi a obediência de Noé, que nós vemos nos versículos 1 e 16, a obediência de Noé ao construir a arca, tal como o Senhor lhe havia ordenado. Mas também o resultado dessa mesma obediência. E qual foi o resultado? E nós sabemos, por aquilo que nos apresenta o relato do dilúvio, o resultado foi vida, ou um livramento de Noé e a sua família. Moisés quer contrastar isto com o resultado do dilúvio, como juízo de Deus, que terminou em destruição, em morte. Então Moisés quer fazer este contraste. Tá bom? Então façam um exercício quando forem para casa, leiam todo o capítulo 7 e vocês irão ver esta escrita criativa e artística de Moisés. Quer nos mostrar, Moisés, os resultados da obediência, quer mostrar ao povo de Israel e a nós que vale a pena obedecer a Deus
e isso irá resultar em vida. Mas desobedecer a Deus, permanecer em pecados, irá resultar em destruição, em morte. Então, nos versículos 17 e 20, a primeira porção desta passagem, nós podemos ver então o dilúvio cumprido. Dos versículos 17 a 20, podemos ver então o dilúvio cumprido. Notem o que diz o versículo 17. Lembrem-se, estamos a olhar através de Moisés, por meio da sua lupa, os detalhes do dilúvio. Notem que detalhes podemos encontrar aqui sobre o dilúvio. E até para as crianças que estão a completar a sua folha, agora é hora de trabalhar. Tá bom? Agora é hora de trabalhar. Notem o que é que diz, notem todos o que é que diz sobre o dilúvio. Dá-nos a duração do dilúvio. 40 dias sobre a terra. 40 dias sobre a terra. Um versículo no capítulo 7 menciona que iriam ser 40 dias e 40 noites. Descreve-nos o versículo 12. 40 dias e 40 noites. Chovia, diz o versículo 12 do capítulo 7, chovia copiosamente. Esta palavra que quer dizer intensamente sobre a terra. 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Surgiam águas do céu e do abismo. Dá-nos a descrição o capítulo 7 também. Okay? De tal forma que levantou a arca sobre a terra. Então aqui pode parecer insignificante dizer que choveu durante 40 dias e 40 noites, choveu intensamente, surgiram águas do céu, águas debaixo do solo, debaixo da terra, do abismo, como nos descreve o capítulo 7. E um detalhe aqui que diz que levantou-se a arca, e levantaram a arca, ou seja, as águas levantaram a arca de sobre a terra. Pode parecer insignificante nós passarmos por este detalhe, ok, levantou-se a arca. Mas isto mostra a perfeição dos detalhes e da instrução de Deus para que Noé pudesse construir a arca. Então nós vemos aqui que Noé foi obediente, construiu a arca e a arca funcionou. Okay? Então nós vemos aqui também o perfeito plano, as perfeitas instruções de Deus para com Noé na construção da arca a funcionarem. Também, no versículo 18 e seguintes, 18 e 19, vemos que Moisés, de forma até artística, ele quer dar-nos a ideia da intensidade do dilúvio. E ele faz isto por meio de repetições. Notem o que ele diz nos versículos 18 e 19. Versículo 18, dependendo da versão, a minha versão diz: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. Primeiro detalhe. Durante estes 40 dias e 40 noites, o volume das águas foi aumentando e aumentando de intensidade, ocupando a terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Navegava, flutuava sobre as águas. Ao mesmo tempo que nós vemos o crescendo das águas e a arca a flutuar, Moisés não faz isto à toa. Ele quer contrastar, mais uma vez, artisticamente, ele quer contrastar não só, como tinha feito ao longo do capítulo 7, a vida e a morte, os resultados da obediência e da desobediência, mas também aquilo que está a acontecer dentro da arca, ou na arca, e fora da arca. Fora da arca, destruição. E vemos isto vezes e vezes sem conta. Pela arca, nós vemos livramento, cuidado, proteção do Senhor. E Moisés não faz isto à toa e deixou para nós também esta manhã, que nos faz lembrar também do cuidado permanente do nosso bom Deus para com o seu povo. Como aplicação para as nossas vidas, não nos devemos esquecer que Deus está constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a cuidar, a proteger o seu povo.
e a usar as circunstâncias para fazer crescer o seu povo em estatura, mas principalmente em sabedoria, conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, Deus cuida sempre daqueles que lhe são fiéis. Nunca esqueçamos disto. Podemos aprender isto também pelo cuidado que Deus teve para com a arca, para com Noé e a sua família. E continua o versículo 19. Não se esqueçam, o contraste aqui que Moisés faz entre a vida dentro da arca e a vida fora da arca. Continua, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. A linguagem no hebraico, aqui quando diz prevaleceram as águas excessivamente, é mesmo uma repetição no hebraico. São as duas palavras ditas duas vezes. É como se estivéssemos a dizer prevaleceram as águas grandemente, grandemente. E mostra o crescendo, então, das águas do dilúvio. De tal forma que vemos aqui, então, os detalhes do dilúvio, que tal forma que estas águas cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então, para as crianças, o dilúvio cobriu toda a terra. Toda a terra. O dilúvio cobriu toda a terra. E quando eu digo toda a terra, é toda a terra. Devemos confiar no relato literal de Gênesis e confiar que efetivamente foi aquilo que aconteceu. Os altos montes ficaram cobertos de água. Agora imaginem um monte alto que vocês tenham passado na estrada, tá bem? Ou um monte que vocês conhecem. Podemos pensar na Serra da Estrela. Eu nunca fui à Serra da Estrela. Podemos pensar no Monte Everest, que todos nós conhecemos, que é a montanha ou o conjunto de montanhas mais alto que temos no planeta. Imaginem os altos montes, todos cobertos de água. Todos cobertos de água. Foi isto que aconteceu no dilúvio. Então nós podemos concluir que sim, ao contrário de muitas pessoas que negam isto, mas o relato de Gênesis mostra-nos que o dilúvio foi um dilúvio global. Global. Toda a terra ficou inundada de água. Toda a terra ficou inundada de água. Continua então o relato no versículo 20, que 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então aqui 15 côvados, está bem? A medida é mais ou menos 6,80 metros, está bem? Eu não tive tempo de vir ali à igreja, eu não tinha como referência o que são 6,80 metros, está bem? Aqueles que são mais dados à construção civil, aqueles que têm mais noção das distâncias, trabalham com madeira ou com janelas ou o que seja, talvez me podem dar uma ideia do que significa 6,80 metros. Talvez a altura desde o topo do teto até ao chão, mais ou menos. 2 vezes isso, ok. 2 vezes isso, obrigado. Tá? Esta foi a altura na qual a arca ficou submersa. E agora é engraçado que eu estou a ver-vos a olhar para o topo, está bem? Não este teto, mas lá bem em cima. Okay? 2 vezes essa distância até ao chão. Mas o que importa aqui é que dão cerca de 6,80 metros e foi a distância na qual a arca ficou submersa. Está bem? Lembram-se, está aqui, a arca tinha 30 côvados de altura. A arca ficou submersa em metade, em 15 côvados. Tá? E os outros 15 estavam sobre a água. Isto mostra-nos que, pelo menos em 15 côvados, cerca de 7 metros, pelo menos 7 metros ou acima, todos os montes estavam cobertos. Está bem? Todos os montes estavam cobertos, porque diz a passagem, mais uma vez, Moisés salienta isto, e os montes foram cobertos. Então notem, Moisés está a escrever e está a fazer uso das repetições para nos mostrar que toda a terra
ficou coberta pelo dilúvio. Tá? Toda a terra ficou coberta pelo dilúvio. Agora, mais uma vez, nós devemos voltar perante este cenário de destruição, o qual nós não podemos imaginar, porque não aconteceu nada igual na história. Tá bom? Isto já remonta ao texto que irá ser pregado em domingos seguintes, que Deus não trouxe nenhum outro dilúvio à terra. Mas devemos perguntar porquê que o dilúvio então aconteceu. Porquê? O dilúvio aconteceu para punir, castigar os homens pelos seus pecados. Porquê que o dilúvio aconteceu? Bem, para as crianças aqui, vocês têm esta... Estou-vos a dar a resposta a uma das perguntas. Mas nós devemos perguntar-nos isso. Porquê que o dilúvio aconteceu? Para punir, e já vimos um pouco sobre isso, punir, ou seja, castigar os homens pelos seus pecados. E por se terem afastado, sim, de Deus. Agora, olharmos para este relato faz-nos também pensar sobre quem é Deus. E devemos meditar, sim, sobre quem é Deus por meio deste relato. Deus, e este é o atributo, esta é a qualidade que nós vemos aqui no relato do dilúvio, é a sua justiça. Deus é um Deus justo. É um dos seus atributos, é uma das suas qualidades, a sua justiça. E como um Deus justo, Ele não apenas recompensa o bem, os justos, aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Mas como um Deus justo, Ele também tem que punir o mal. Ele tem que punir o mal, os pecadores, os malfeitores, os que zombam, os que gozam de Deus, dia após dia. Deus tem de punir o mal. Porquê? Porque Deus é um Deus justo. Não precisam de abrir, eu tenho 2 versículos aqui. Salmos 119, 37. Talvez vocês estão a tomar notas, podem apontar. Salmo 119, 37 diz: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Volto a repetir: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Salmos 125, 3 diz também: Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, Deus, o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Na verdade, foi isto que Deus estava a fazer aqui. Deus trouxe o dilúvio para punir, para castigar aqueles que eram ímpios, pecadores, malfeitores, para que a malícia cessasse. Mas Ele estabeleceu também o justo, Noé e também a sua família. Porquê? Porque Ele sonda a mente e o coração. Porquê? Porque Ele é justo. Ele é justo. Deus é o perfeito juiz. A justiça impera tudo aquilo que Ele faz. Ele é o juiz perfeito. Na verdade, nós temos até o testemunho, tanto em Portugal, como em Angola, como no Brasil, de juízes injustos. Muitas vezes nós reclamamos que a justiça, especialmente aqui em Portugal, que não funciona, ou que não pune os malfeitores de acordo com o quão graves foram os seus crimes. Em Portugal, e eu sei que no Brasil, tá bem, o sentimento é o mesmo. Notem aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Um homem, Glenn Simmons, é o seu nome. Ele foi libertado nos Estados Unidos, e talvez vocês ouviram esta história. Ele foi libertado nos Estados Unidos depois de ter sido condenado injustamente. Notem a realidade do nosso mundo pecador. Juízes julgam injustamente. A polícia julga injustamente. Este homem, Glenn, ele passou injustamente, notem, 48 anos na prisão. 48 anos na prisão, naquela que foi a pena injusta mais longa dos Estados Unidos. Ele que tinha sido condenado em 1975
por supostamente ter assassinado uma mulher. Mas depois a investigação, o caso foi reaberto e eles chegaram à conclusão que as provas que existiram tornavam Glynn inocente. E então ele, em dezembro do ano passado, ele foi libertado e até teve direito a ser indemnizado pelo Estado onde este homem vivia. E como eu disse, nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, em Angola, juízes, tribunais podem falhar. Mas o Deus da palavra jamais falha. Jamais falha. Ele é o justo juiz, no qual, como lemos no Salmo, os seus juízos são retos. Ou seja, ele julga sempre corretamente, recompensa sempre corretamente o bem e castiga o mal corretamente em todas as situações. E é isto que nós podemos ver também do caráter de Deus através desta passagem. É o caráter de um Deus justo. Deus e a sua justiça. Nos versículos 20 a 24, na verdade 21 a 24, nós depois de já termos visto o dilúvio, tá bem? Depois de vermos o dilúvio cumprido, nós vemos a criação destruída, dos versículos 21 a 24. E notem bem a descrição do cenário de destruição. Mais uma vez, Moisés vai fazer uso de repetições para nos trazer à memória a gravidade, a dimensão da destruição do dilúvio. Notem o que é que diz o versículo 21 e a linguagem de Moisés. Depois do dilúvio, diz o versículo 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tá? Pereceu, morreu toda a terra, todos os seres que habitavam na terra, fora da arca, foram afogados, destruídos, consumidos pela água. E notem, não é que a água, vamos imaginar um cenário onde vamos à praia, não é que a água caiu toda na terra e permaneceu ali. Não, podemos imaginar o crescendo das águas e a destruição que causou. E já vamos até olhar para os efeitos do dilúvio a nível daquilo que é a terra, como nós conhecemos. De tal forma destruidor este dilúvio, o juízo de Deus, que tudo morreu, tudo pereceu. E Moisés, ele vai descrevendo o que é que morreu. Toda a carne que se movia sobre a terra, ave, animais domésticos, selváticos, todos os enxames de criaturas que povoam a terra. Da mesma forma que nós lemos tudo aquilo que foi criado e as diversas categorias, Moisés faz uso das mesmas aqui para descrever aquilo que foi destruído. Tudo foi destruído, até o pináculo, a cereja no topo do bolo da criação de Deus. Todo o homem foi destruído. Mais uma vez, lembrando o facto de que Deus é um Deus justo. Dele não se zomba. Dele não se brinca. Vemos pessoas hoje em dia que não temem ao Senhor. Usando a linguagem dos Salmos, rejeitam a Deus, dizem não há Deus. Vivem como se Deus não existisse. E vivem nos seus delitos, mortos nos seus delitos e pecados. E nós, igreja, devemos trazer à realidade e até mensagens de condenação a essas pessoas. Dizer, cuidado, cuidado pela forma como estás a levar a tua vida. Cuidado sempre que tu falas mal de Deus. Tentas negar a perfeita palavra de Deus. Cuidado. De Deus não se brinca. Trouxe-me à memória, enquanto preparava o estudo, daquilo que foram as cenas da cerimónia de abertura, mas também de encerramento dos Jogos Olímpicos. Tá? É um testemunho. Não devemos ficar surpreendidos, na verdade, por aquilo que aconteceu, porque é o testemunho de um mundo que não teme a Deus, que rejeita a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos pensar,
estão a acumular juízo para eles mesmos. E mais tarde ou mais cedo, o juízo irá chegar. Na verdade, até em muitas circunstâncias, o juízo já chegou. Vemos isso pela perversão das pessoas trocarem o modo natural de se relacionarem, trocarem a adoração que é devida ao Criador e adorarem a criatura. Na verdade, Romanos 1 fala-nos que isso já é o juízo de Deus. Porque estas pessoas não se querem aproximar, não querem temer o Deus da Escritura, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus consumiu toda a terra por meio do dilúvio. Diz-nos o versículo 21 e o versículo 22 e 23, mesmo cenário. Moisés usa repetições para dizer que a destruição foi severa. Ele salienta aquilo que disse no versículo 21. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Morreu. Versículo 23 continua. Assim foram exterminados, destruídos, todos os seres que havia sobre a face da terra. Mais uma vez, mais categorias. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Tudo o que estava fora da arca desapareceu. Desapareceu. Okay? E é interessante notar também neste relato, e eu não queria deixar para todos nós, e até especialmente para aqueles que estudam e estão na escola, eu quero mostrar-vos, já depois de termos analisado o cenário destruidor, que foi o dilúvio, aquilo que as águas causaram, mas queria levar-vos a pensar em algumas consequências, alguns efeitos do dilúvio para nós, que nós até podemos observar na natureza. Tá bom? Isto especialmente para os estudantes. Porquê? Porque nós, e eu creio, e esta é a convicção da Igreja, cremos num relato literal de Gênesis. Aquilo que está aqui, os detalhes cronológicos, os detalhes sobre aquilo que aconteceu, são reais. Tá bom? Então, nós cremos que a Terra, na verdade, ela tem uma idade jovem. E não tem milhões de anos como em muitas escolas, e no meu tempo era assim, ensinavam. E eu creio que ainda hoje é assim. Em dizer que a Terra tem milhões de anos. Não, na verdade não é assim. E a ciência, ou aquilo que podemos observar na natureza, comprova isso mesmo. Ora, notem o que é que podemos deduzir por meio dos fósseis. Tá? E é aquilo que eu tenho aqui para vocês. Tá? Especialmente para as crianças, para os estudantes. Vocês vão ouvir na escola todo tipo de coisas erradas, para não dizer idiotices dos vossos professores. Não digam isso aos vossos professores, obviamente. Ok? Mas, bom, eles deveriam centrar-se na Bíblia. Notem, um fóssil. E vocês podem ver ali na imagem um peixe. É um fóssil de um peixe. Tá? E fósseis, na verdade, só podem ser formados. Nós temos fósseis, tantos fósseis hoje, quer de peixe, aves, dinossauros, e podemos observá-los em museus por toda a Terra, por meio do dilúvio. Foi o processo do dilúvio que ajudou a formar os fósseis. Porquê? Porque fósseis só podem ser formados por meio da compressão repentina de várias camadas de terra, que obviamente condiz com aquilo que nós vemos pelo relato destruidor do dilúvio. Levou tudo aquilo que havia à frente, terra, rochas, lama e tudo aquilo que havia na terra, e os animais foram comprimidos em diversas camadas de terra. Okay? De forma rápida foram comprimidos. Tá? Isto formou alguns dos fósseis que vocês veem ali. Então vem ali um peixe, vem também um dinossauro, vários dinossauros. Em Portugal temos fósseis de dinossauros ali no oeste de Portugal, Lourinhã, Leiria, Torres Vedras. Tem vários, foram encontrados vários fósseis de dinossauros também. E aves, tá bem? Então, aves, dinossauros, tá? Então, nós vemos isso, temos acesso a estes fósseis. Porquê?
por causa do dilúvio e da compressão rápida e repentina, então, de várias camadas de terra. Vocês já notaram, as pessoas dizem, certa maravilha natural, é um pedaço de rocha onde tem um buraco no meio. Dizem, isto é o resultado de vários milhões de anos, etc, etc, e esta rocha se formou. Não, nada mais errado. Na verdade, foi o dilúvio. Também foi o poder das águas que gerou as formações que nós vemos. Todas aquelas coisas que vocês veem no National Geographic, montanhas, pedaços de rocha empilhados, vocês nem sabem onde é que foram, como é que foram lá parar. Bom, é fruto do dilúvio. Tá? De tal forma que, pegando outra vez aqui no exemplo do dinossauro, cientistas puderam encontrar pedaços de tecido mole nos ossos, pele e até tecido mole, músculo ou pele. Okay? Como é que isso é possível? Como é que foi possível isso ter sido conservado por milhões de anos? Na verdade, não é possível, tá bom? Porque se fossem milhões de anos, aquilo que teríamos acesso era simplesmente pó. Teríamos tudo desintegrado. Não teríamos fósseis para mostrar, tá bom? Então, para vocês, estudantes, quando estiverem na escola, ou até falar com todos nós, quando estivermos a falar com pessoas que alegam milhões de anos como a idade de formação da Terra e tudo mais, bom, nada mais errado. E a ciência comprova isso. Dá testemunho daquilo que Deus deixou relatado em Gênesis. Portanto, este relato é confiável. Também é confiável e é até verificável por aquilo que vemos na natureza. Tá bom? Então, já vimos o cenário destruidor do dilúvio. Dos versículos 21 até 23 eu li, vemos o cenário destruidor do dilúvio. Mas lembram-se do contraste que eu disse que Moisés sempre faz nesta passagem? E aqui não falha também Moisés. E no final do versículo 23, eu não li propositadamente, nós vemos a mão misericordiosa e cuidadosa de Deus sobre Noé e a sua família. Nós vemos aqui quem é que sobreviveu ao dilúvio. No final do versículo 23, ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Ou seja, Noé e a sua família. Foi quem sobreviveu ao dilúvio. Então está aqui a resposta ao teste para as crianças. Quem sobreviveu ao dilúvio foi Noé e a sua família. E nós vemos aqui então, sim, um Deus misericordioso, mas também um Deus fiel. E já chegando ao final deste sermão, queria que víssemos isto mesmo. O caráter, não só de um Deus justo, vemos no relato do dilúvio, de um Deus misericordioso, mas de um Deus fiel. E o que é que quer dizer Deus fiel? O facto, Deus é fiel porque Ele cumpre aquilo que Ele diz. Deus é fiel porque Ele cumpre sempre aquilo que Ele diz. Por isso, Deus é o único no qual nós podemos ter plena confiança de que aquilo que Ele diz se irá cumprir e não iremos ser desapontados. Não é? Políticos falham e mentem. Isso acontece em Portugal, no Brasil, em todo lugar. Não é? Os pais e mães às vezes prometem aos filhos, vou-te levar ao parque, está bem, mais logo, vamos brincar juntos. Às vezes não cumprem. Okay? Às vezes não cumprem. Tá bom? Às vezes prometemos chegar a um sítio às 9:15, mas chegamos mais tarde. Atrasamos-nos. Tá? Eu estou a falar de mim, o que aconteceu esta manhã, precisamente. Okay? Atrasamos-nos. A verdade é que nós, de muitas formas, prometemos coisas, somos alvos de promessas e não são cumpridas. Okay? Mas nós vemos aqui o caráter de um Deus fiel. Porquê? Vamos abrir em Gênesis 6:18. Então, estamos a ver que Deus é fiel porque Ele cumpre sempre aquilo que Ele diz.
Notem o que diz no versículo 18 do capítulo 6. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, Noé e a sua família. Nós vemos aqui que Deus prometeu, disse-lhes para entrarem e cumpriu. E estabeleceria a sua aliança, a qual cumpriu, pelo meio de Noé e a sua família estarem vivos. Então Deus é fiel porque Ele estabeleceu e cumpriu a sua aliança com Noé e a sua família. Vamos olhar mais para trás. A fidelidade de Deus. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 diz, porém, falando para Adão e Eva, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estes dois versículos vão lado a lado e são muito importantes para entendermos a fidelidade de Deus. Principalmente o primeiro, Gênesis 3:15. O anterior, na verdade, o mais anterior, Gênesis 3:15. Porquê? Porque Deus tinha prometido a Adão e a Eva que da mulher viria um descendente que iria pisar o calcanhar da serpente. Ou seja, Satanás, que iria destruir Satanás. E quem é esse descendente? Nós sabemos o resto da história. É Jesus Cristo. Não é? E Deus é fiel porque Ele continua a cumprir a promessa que tinha feito para Adão e Eva. E é fiel porque salva, poupa Noé e a sua família da destruição e continua a tornar possível esta promessa ser cumprida. Nós sabemos a história, sabemos o que aconteceu, mas também sabemos como é que a história vai terminar. Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é possível porque Deus poupou Noé e a sua família, dando testemunho da sua fidelidade. Nós também sabemos o resto da história, aquilo que acontecerá no futuro, porque confiamos na sua palavra e confiamos naquilo que Deus nos diz em Apocalipse. Que apesar do juízo aparentemente tardar, não é? E por causa do tempo, nós não temos tempo para abrir em 2 Pedro 3, que fala de que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos para como um dia. E Deus não tarda na sua promessa, tanto de juízo como de recompensa, de bênção para o seu povo na eternidade. E nós sabemos o resto da história, aquilo que acontecerá ao povo de Deus. Todos aqueles que creem nele, irão viver com ele para todo o sempre. Para todo o sempre. Para todo o sempre. Porquê? Porque Deus é um Deus fiel. E se Ele prometeu algo na sua palavra, Ele irá cumprir. Então, apesar do nosso cenário e da passagem que estudamos hoje ser um cenário de destruição, nós podemos ver sinais bem evidentes do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia e da fidelidade de Deus. O que é que podemos aprender com isso? Eu não conheço o teu coração esta manhã. Talvez tu chegaste aqui e estás no teu coração afligido. Estás a sofrer por alguma circunstância. Tá? Eu quero trazer-te esperança por meio deste relato do dilúvio. O mesmo Deus que poupou a Noé, cuidou de Noé e da sua família, é o mesmo Deus que por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo continua a consolar-nos hoje, a cuidar de nós hoje, a usar até as circunstâncias dolorosas da vida para nos purificar como ouro, para purificar-nos como ouro, para santificar-nos e conformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Tá? Esta manhã, não conhecendo o teu coração, talvez tu tenhas vivido a tua vida longe de Deus. Tu tens até, que estás aqui ou que estás até a assistir, tens blasfemado de Deus, tens zombado contra Deus,
tens sido rebelde contra Deus, mesmo que não seja evidente para fora, mas no teu coração. Ok? E precisas da salvação que só Deus pode dar em Jesus Cristo. Tá bom? Então eu queria te fazer lembrar duas coisas esta manhã. Se este é o teu cenário, se esta é a tua situação. Se tu ainda não te converteste a Jesus Cristo, não te arrependeste dos teus pecados e abraçaste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu queria te lembrar, e o relato do dilúvio ajuda-nos a isto, a lembrar-nos de um Deus justo, cuja justiça vai chegar mais cedo ou mais tarde, por meio da morte. E a condenação final será o inferno real, tal como Deus nos diz na sua palavra. Então deves temer também a condenação eterna, viver separado de Deus para todo o sempre. Mas a palavra de Deus dá esperança. E ainda que eu tenha dito que eu não tinha tempo, vamos abrir em 2 Pedro 3, está bem? Vamos abrir todos em 2 Pedro 3 e terminar com este texto. Versículo 9. Na verdade é o final do versículo 9. Já depois de ter, e vimos o versículo 8, onde para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O versículo 9 de 2 Pedro 3 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Deus justo, e Pedro dá testemunho disto mesmo nos versículos anteriores, daquilo que aconteceu no dilúvio, que Deus cumpriu a sua palavra, tendo afogado o mundo em água, diz-nos o versículo 6. O versículo 9 diz: pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Obviamente isto não está a falar de um Deus que vai salvar todos. Não é isso que o texto está a dizer e quero esclarecer já isso desde o princípio. Mas o que este texto diz, o que a realidade deste texto quer dizer é que Deus quer salvar-te. Deus está a estender esta manhã a oportunidade de tu te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se tu estás a ouvir esta mensagem esta manhã, é porque, como o texto diz, Deus tem sido longânimo para contigo, tem sido paciente para contigo. Porquê? Porque o que tu mereces é exatamente aquilo que aconteceu no dilúvio: morte e destruição eterna. Mas Deus tem sido longânimo para contigo. Então, hoje é dia de salvação. Crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E a promessa da palavra de Deus é que serás salvo. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Apesar das trevas em que poderão estar o teu coração, em Cristo há salvação, há misericórdia, há graça e amor. E na verdade eu queria terminar com um pequeno testemunho. A história de um homem chamado Jeremy Dahmer. E vocês talvez já ouviram o seu nome. Jeremy Dahmer. Ele foi um assassino em série nos Estados Unidos entre 1978 e 1991. Ele foi conhecido quando foi preso como o monstro de Milwaukee, que é uma cidade nos Estados Unidos. E na verdade é um dos assassinos em série mais conhecidos. Há até uma série, alguns de vocês talvez já viram, há uma série dele no Netflix que fala sobre isso. Quem tem Netflix, eu recomendo a ver com cautela, porque o relato daquilo que Jeremy Dahmer fez não é brincadeira. Ele cometeu dos crimes mais horríveis que se possam imaginar. Nem até vou mencioná-los aqui porque há crianças. Mas ele foi condenado à prisão perpétua. E perante este cenário destruidor deste homem perverso que cometeu das maiores atrocidades, está disponível no YouTube. Eu tive a oportunidade de ver o seu testemunho de fé. Ele foi salvo.
Ele creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele já não está vivo, mas está disponível no YouTube. Vão à procura, eu posso mandar o link a quem quiser, de como ele dá um testemunho fiel daquilo que Deus fez na sua própria vida enquanto esteve na prisão. Ele arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, creu em Deus como o Deus triuno, Criador dos céus e da terra. E creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Perante este cenário destruidor, estando na prisão, aparentemente sem esperança, estando lá por toda a vida. Na verdade, ele estando preso fisicamente, ele espiritualmente está livre por crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esta é a mensagem de esperança que um cenário destruidor como o dilúvio nos traz. Que Deus cuida de nós. Deus é um Deus fiel e digno de confiança, mais do que qualquer coisa neste mundo. E que a salvação está disponível a todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Richard Sibbes disse, o autor puritano, disse: há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Com isto oremos ao Senhor. Pai Santo, agradecemos a Tua santa palavra, que ela, como oramos no início, Pai, possa edificar o Teu povo, santificar o Teu povo, levar-nos ao arrependimento. Mas um arrependimento que leva à purificação, mas também à salvação, Senhor. Oro para que, se houver alguém, Senhor, que está a lutar no seu coração contra Ti, que possa se render aos pés de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.